Vamos falar dos últimos acontecimentos antes do Sincerão que acontece nessa segunda-feira à noite, né, Voz do Além? E tem gente prometendo aí. Exatamente. Espero que não seja só promessa. Aliás, se você tiver que dormir mais cedo, porque vai trabalhar amanhã na terça-feira, vai estudar, não se preocupe, a gente vai trazer depois o resumo do Sincerão, tudo tintim por tintim, né, Voz do Além? Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. Aí não esquece o like, né? Gente, muito ajuda importante. muito, porque aí o YouTube entende que você gostou do conteúdo, ele vai indicar pra outras pessoas. Sim. Pra gente chegar aí ao 100k, que a gente tá rumo ao 100k. Eita! Vamos falar sobre o que aconteceu depois que o Lucas aí e a casa foram acordados com a música Infiel da Marília Mendonça. A gente já comentou no último vídeo, se você quiser saber os detalhes, depois dá uma olhada. E aí eles tiveram um café da manhã bem de hotel. Foi bonito, né? Tava bonito. O patrocinador ali da margarina fez um café especial pra eles. E é lógico que nesses cafés tinham várias mesinhas pra ter uma fofoca, né? É, igual o mesinha de escola, né? Quando você junta ali com o seu grupinho, a sua panelinha. Exatamente. Vai tacando pau em todo mundo, né? Só Deus sabe as fofocaiadas que acontecem ali. É verdade. Não é? E a Yasmin tava falando aí com a Lady e com o Lucas que nesse momento a intuição dela diz que ela vai vazar. Ela fala, a mesma intuição que me diz que iam me indicar é a intuição que me diz que que eu vou vazar, então tá tranquilo. Menino, minha intuição também tá falando também que ela vai tá sair. falando, Yasmin, não é só Engraçado sua intuição isso. não, viu? É. Mas assim, é interessante perceber o quanto a Yasmin, ela utiliza muito, né? Ela acredita muito nos sonhos, na intuição. Às vezes ela acerta, às vezes não, mas dessa vez eu tô achando que ela vai acertar. E esse elenco tem um pouco disso, né? De tudo que eles sonham, eles acham que é um recado. Eles levam aqui muito em de consideração, fora, né? O que às vezes pode ser mesmo, às vezes pode não ser. Só que pra eles sempre é, né? Sim, sempre. Pra eles sempre sempre é um são, recado. Né? É verdade. E aí o que acontece? O Lucas também foi questionado aí pela Lady se por um acaso como ele tá em relação ao paredão. E ele falou assim, cara, como eu estava falando com a Yasmin ontem, antes da gente dormir, ela estava na minha cama e eu estava conversando com ela. Eu não sei, eu acho que todos nós temos motivos, tanto pra ficar quanto pra sair. É só ver quem o Brasil tem mais ranço. Pois é, mas assim, chegou um momento que todo mundo tem motivo pra ficar e motivo pra sair. Agora, você coloque aí nos comentários se por um acaso o seu ranço maior é com o Lucas ou é com a Yasmin. Porque a gente sabe que esse paredão não tem a possibilidade da Isabelle sair, né? O lance é que o negócio do Lucas, todo que tá acontecendo, tem a ver com aqui fora, entendeu? Sim. Já o lance da Yasmin não, tem a ver com só aqui com fora, jogo. mas com lá dentro. Mas mais aqui fora. Não. Mais a relação dele com a Camila. Mas é a relação dele com a Pitel lá dentro, senão não ia ter. Sim, então coloca um meia-meio aí. Porque se estendeu para aqui fora, né? Se estendeu muito aqui pra fora. Só que o jogo, ele é um jogo de convivência. Então tem esse lance também que os dois acabam estando aí em evidência nesse momento, né? Se você olhar a Yasmin, o imbróglio todo dela só tá restrito a lá dentro do jogo, entendeu? Entendi o que você quis falar. A Yasmin que vem aí falando muito de Davi, agora ela chama ele de exterminador dos camarotes, né? Sim, ela quer que isso pegue, né? Ela tá fazendo achando. um apelido, sabe? E o Lucas que tá muito em evidência nas últimas semanas, principalmente por conta aí dessa aproximação com a Pitel, da ex-esposa dele tá se comunicando com o público aqui fora também, e o Boninho aproveitando isso tudo, é claro. Vamos ver como é que tá a enquete do Votalhada, que é essa enquete média e ponderada dos sites Twitter, YouTube e Telegram. A Yasmin continua saindo, ó, 69%. Ela tava mais cedo quando a gente olhou com 67, 68, não sei. Não muda muita coisa não. Não muda. Eu acho que o Sincerão também não vai mudar muita coisa, né? Nenhum. Sabe por quê? Porque também não tem... Esse Sincerão não vai ter personagem que se impõe. Porque, por exemplo, a Yasmin fala, Festival Promessas. Fala, só que a Yasmin se atropela muito falando. Mesma coisa a Beatriz. A Beatriz sempre fala, eu vou chegar lá, eu vou hablar, que não sei o quê. Mas ela sempre se atropela falando. Então você não tá com muita fé, não? Não tô, eu tô, porque a esperança é a última que morre, Não, viu? vou pegar água e sabão, vou lavar minhas mãos aqui, ó. E é isso. A Lady tava aí, inclusive, né, nesse momento do café. E a Lady falou que ela tá achando que tomara que entre gente nova. A Lady ainda tá achando que essa semana é a última semana pra entrar gente nova, que vai ser muito bom se entrar. A Yasmin até fala, tomara que o Maicon volte. O Maicon foi o primeiro eliminado. A Yasmin tá ainda na fé de que o Maicon... E o Boninho já falou, né, a gente já postou inclusive um vídeo aqui que não vai ter repescagem. Não vai ter casa de vidro. Não vai ter, então é esse elenco que a gente tem mesmo até a final, que ainda tem um mês e pouquinho. Uma coisa boa aí, ó. A Lady seria boa de estar nesse Sincerão. A Lady seria boa. Lady? Porque, pelo menos, ela fala.
Ai, tá errada, tá errada. Mas ela fala, ai, tá certa, não sei. Então, mas, você só mas queria fala. que alguém que falasse, Eu que quero alguma entregasse. coisa de movimentação, Entendi. entendeu? Mas na semana passada, movimentou muito pós-Sincerão, né? Sim, e a Porque- Lady tava envolvida. Então, mas aí o que pode acontecer é justamente isso. Às vezes o Sincerão é só fagulha. Eles têm deixado muito poucos segundos para as pessoas se justificarem, justamente pro embate Pra render acontecer depois, No né? Sincerinho. É. A gente teve também aí, de um outro lado, numa outra mesa desse café da manhã, a Isabelle, falando que queria muito ter ganhado o bate-volta, mas que ela ficou muito feliz de coração pelo Matheus ter ganhado aí. E ela fala que é genuíno, é real. Ela fala, a gente tava ali naquela adversidade, nós somos adversários naquele momento, mas eu fiquei muito feliz por você ter voltado. E o Matheus fala pra ela, fala que ele quer muito que ela fique também, que ele torce muito pra ela, se Deus quiser tu vai ficar, que Deus abençoe e as pessoas gostem de você. Então você percebe que eles já estão tendo uma aproximação, os dois inclusive, né, que se votavam. É. E a Isabelle diz isso, ela fala, quem diria, hein, ele votou em mim, eu votei nele e agora a gente tá aqui torcendo. É muita loucura tudo isso. Quem diria? Olha ele, gente, olha ele. Num outro momento na sala, tava aí o Grupo Fada. Eu acho que a gente já pode chamar a Isabelle de Grupo Fada, né? Pode, ai, acabou. Porque de vez em quando eu falo Grupo Fada mais Isabelle, mas a Sim. gente já viu que no último paredão aí que aconteceu nesse domingo, a Isabelle conversou sobre jogo com eles antes. Sim. Ela tem se afastado, inclusive, da Raquel e da Giovana, que são do Puxadinho, de quem ela era muito próxima. Elas vão conversar daqui a pouco e a gente vai mostrar sobre isso. E na hora que elas estão aí, a Beatriz leva aquela conversa que ela tinha escutado sobre as pessoas terem falado da promessa da Alane. Lembra aquela conversa que ela e Matheus Que escutaram? ela escutou alguma coisa lá no quarto do líder, É. que era a Fernanda falando. Não, a Yasmin a falando. Yasmin falando, não sei o que da religião. não Na tinha? verdade, o que tinha acontecido, me parece, que foi o seguinte. A Ah. própria Alane fala. A Alane fala assim, é porque eu fiz uma promessa pra não comer pão. Sabe quando faz jejum? Aí na festa do Lucas eu comi pão de alho e comecei de novo. Aí na festa do McDonald's eu comi Big Mac. E aí eu falei, droga, eu esqueci de novo. Eu fiz de novo. Aí na hora eu fiquei pensando, meu Deus, por que isso aconteceu? Referente à punição gravíssima que ela teve dela Sim. ter pegado o copo. E aí ela fica, meu Deus, por que isso aconteceu? Aí ela falou em voz alta, certeza de foi porque eu comi o Big Mac. Então ela meio que fala em voz alta que a punição aconteceu porque ela quebrou a promessa. É. E é isso que a Yasmin depois comenta lá dentro do quarto. Aham. Que a Alane joga a culpa em tudo, Sim. até na promessa. Então é É. mais ou menos nesse Ah, sentido. mas se bem, né, que vamos combinar? Vamos combinar? Por que que Vai ela- jogar um negócio ali que era óbvio. Por que ela teve uma punição gravíssima? Porque Ah, ela comeu Big é. Mac? Não, porque ela escondeu o copo, Alane. Ai, Seja pelo amor de sincera. Deus, dá licença aqui, né? A Beatriz, inclusive, comenta com ela depois na área externa que ela acha que vão usar esse negócio da estalecada que ela tomou, da punição gravíssima, hoje no Sincerão. E ela fala que ela acha que a Yasmin vai usar isso hoje. Uhum. Aí a Alane fala assim, eu também acho, porque esse não foi proposital como ela fez, mas foi uma coisa que eu escolhi fazer. Então Sim. foi proposital, né? Proposital. Ela fala, então é como se fosse uma coisa proposital também, entendeu? Exatamente, Alane. Aí ela fala, eu fiz sabendo que era errado. Então a Alane admite aí uma coisa que tava muito Sim, óbvia porque também, senão né? ela não esconde dentro do vestido, né, amor? Exatamente. Vamos combinar. E aí a então. Beatriz fala pra ela assim, se eu fosse você, eu assumia e falava igual você falou pra mim. Não justifica, mas eu queria levar de lembrança. E aí a Beatriz fala pra ela, você fala que você não justifica, mas não se rebaixa muito não. Não deixa se rebaixar. Porque a Beatriz fica muito falando sobre isso, que ali dentro, independente se você se desculpa ou não, as pessoas vão falar de você. Então que é pra Alane não isso se é verdade. rebaixar. E não só ali dentro não, tá na vida também. Na vida também. É. Ah. Olha só pra quem que você se desculpa, pra quem que você vai dar razão. Vai ficar se Pra quem que justificando. você vai se ficar se justificando. Porque tem gente que não adianta não. tá? Inclusive tem gente que usa a sua justificativa contra você mesmo em algum Exatamente, momento. é. Então é aquela coisa, ó. Boca de... Como é Boca que é? de, Boca de de siri. zip. Boca de siri. Exatamente. E aí a gente teve então a conversa entre a Isabelle, a Giovana e a Raquel. Uma conversa, inclusive, que depois vai se estender com o Davi, sobre a aproximação da Isabelle, do grupo Fada e esse distanciamento que tá acontecendo do Puxadinho após a saída do Michel. Já vamos entrar nisso, mas antes eu só queria ler as mensagens que vocês mandaram pra Vamos gente. ler. Se você quiser mandar sua mensagem no comentário fixado, o primeiro comentário aqui embaixo, você vê o link
pra poder clicar ou aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Sim. Ó, vamos lá, porque o Marquinhos Frois falou assim. Marquinhos. Ele falou assim: eu retiro o que eu disse sobre a sorte da Yasmin. Tá vendo como a opinião dura pouco? Isso é que dá mandar mensagem às 6 da manhã antes de assistir o vídeo da noite. Marquinhos, mas não liga, sabe? Porque aqui a gente já fala que opiniões de Big Brother Sim. duram 30 minutos. É o prazo de validade. É. Porque as coisas dura acontecem muito, e a não. gente muda de opinião mesmo, tá tudo certo. É isso aí. Um beijo pra Faz você. parte. Luciane Diniz. Oi, meninos, Oi, adoro Lu. vocês. Manda um beijo pra minha amiga Bia Leal. Um beijo, Bia, Bia. Um beijo, um beijo. Lu. Que é baldocinha também. Vocês iriam para o BBB? Vocês são demais. Olha, Lu, eu vou te Eita. dizer. A gente até conversa isso de vez em A quando, gente né? conversa. Mas então- assim, a gente não se inscreve, só conversa, sabe? E também tem uma coisa que eu acho que também essa minha opinião ela muda a cada meia hora, sabe? Eu, por enquanto, eu estou mais tendencioso a não ir. Porque eu não iria. o que acontece? Eu iria muito pela grana, pelo dinheiro, óbvio, né? Só que ao mesmo tempo você percebe, né, gente? Quando você assina um contrato com um reality show, você entrega a sua vida lá dentro pra eles. Sim. Você assina e tá escrito que eles podem fazer chacota, eles podem te Sim. colocar como vilão, como você assina isso tudo. E aí eu não sei, assim, se eu gostaria tanto assim de sair e ver que fizeram da minha vida uma bagunça. Igual você olha aí as vidas dos povos que tá sendo feita. Igual, por exemplo, o Lucas, né, que tá acontecendo agora, que tá reverberando na vida pessoal dele aqui fora, né? Claro que o que ele fez não é legal. Só que a gente fala, assim, sobre esse lance de ficarem falando, e de envolver as pessoas que estão aqui Sim, fora. e das barreiras do que é jogo, do que é aqui fora, Porque né? mistura muito, como é um Sim. jogo de convivência, é muito complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. Agora eu não iria não, mas daqui a meia hora talvez eu fosse. Já mude de opinião. É só olhar a conta bancária. Aí você vai querer ir. A Andressa falou: parabéns pelo trabalho, baldocinha Obrigado. aqui. Eu e meu namorado Antônio acompanhamos o BBB com vocês. Manda um beijo pra ele, por favor. Um beijo, pro Antônio. E um beijo pra você também, Andressa. Um beijo, Andressa. Muito obrigado por apoiarem nosso trabalho, pelas mensagens. Vamos voltar Obrigado. agora, então, pra gente poder falar sobre isso. A Isabelle falou pras meninas o seguinte, quando ela tava conversando com elas aí, tava também a Giovana deitada ali, e a Isabelle fala assim: quando vocês ganharam as pulseiras de alvo, eu fui falar com vocês ali, mas de uma forma muito mais leve e até mesmo distante, porque é inegável que a gente está mais distante. Mas eu queria estar mais próxima de vocês, só que eu acho que esse jogo acabou. Conectou mais ali, conversa mais ali e acabou vindo meu nome. E aí a Isabelle pontua pras meninas a questão delas serem próximas ao gnomo e o quanto isso atrapalha a aproximação delas. Porque acaba que as meninas Sim. falam sobre jogo lá e aí é difícil conseguir separar isso nesse momento do jogo. Ela fala: vocês fazem parte de um grupo, vocês vão ficando trazendo informação de um grupo de mim pra mim. Acho que vocês acabam ouvindo e vão acabar querendo falar no pódio. Porque vocês estão conectadas lá e vai virar uma fofoca. E eu entendo super vocês. Eu acho que essa aproximação de vocês com eles aconteceu como aconteceu a minha com a Beatriz, que foi meio que inesperada. E aí a Giovana fala pra ela que, mesmo elas estando distante, é pra a Isabelle ter certeza que ela vem antes de muita gente ali como prioridade. Aí elas têm essa conversa ali, mais ou menos, não chega a lugar nenhum, mas de Não. alguma coisa, cada uma dá a sua opinião sobre esse distanciamento Sim, é que só tem pra, acontecido. só pra não ficar uma coisa estranha, né? Aí elas se abraçam e tá tudo certo. E o que acontece depois é que o Davi vai conversar com a Isabelle justamente sobre a relação dela com as meninas. O Davi aconselha ela e fala assim: eu sei que você é amiga da Giovana e da Raquel, só que você não fala de jogo mais com elas. Eu entendo porque numa altura desse campeonato, o que foi feito, e o que não foi feito, não foi feito. Aí ele continua falando: como o Tadeu falou, dá tempo de mudar a rota. Dá tempo de mudar a rota pra quem tá na rota errada. Mas pra quem tá na rota certa, mete o pé e acelera. Vai embora, irmão. Não olha pra trás, não. Está na rota certa, tá vendo que tá indo? Vai embora. Segue direto. Não fica de bobeira, não. Mas aí onde que tu vê que tu tá na rota certa quando não tá? Ah, mas não aí... tem Waze pra olhar. não. Só que é só você olhar o retorno dos paredões, né? A gente vê que o único, grupo né? Fada, Alane foi muitas vezes, Davi foi muitas vezes, Beatriz foi muitas vezes, Matheus vai retornar desse, Sim. a própria Isabelle já foi e vai retornar desse. É o único parâmetro que você tem pra alguma coisa, né? Exatamente. E aí o Davi fala assim: na visão do quarto de lado, pessoal, eles não sabem que você tem um jogo unilateral. Por mais que você tente explicar isso pra eles entenderem, eles já pensam que você está do lado de cá, por conta da aproximação dela com o grupo Fada, que aconteceu agora mais ainda, né? Sim. E aí a Isabelle fala: agora
agora ficou muito mais nítido, por exemplo. O Matheus era uma opção de voto pra mim, assim como eu pra ele, e não é mais. Então vão ser sempre as opções que não estão comigo andando, que é realmente o pessoal do outro lado. Sem querer, a gente acaba realmente se conectando. Sim. Aí ela fala, essa prova que eu fiz com a Bia conectou muito a gente. E aí o Davi explica pra ela que foi uma conexão natural e que ela tem que abrir o olho com a Raquel e com a Giovana, porque a Raquel e a Giovana estão jogando com o pessoal de lá. Sim. E aí o Davi comenta que é uma coisa pessoal da Isabelle, que ela tem que analisar, tem que ponderar, mas na concepção dele, elas sabiam, a Giovana e a Raquel, que o pessoal ia no Matheus e, consequentemente, a Isabelle também poderia ser puxada. Então, de alguma forma, ele fala isso pra ela, a Isabelle escuta, Sim. e parece que ela já tá ligada nisso também, Sim. pela conversa que ela teve anteriormente com as meninas, Eu né? tô achando interessante o modo como a Isabelle construiu isso, a ligação dela com fadas, sabe? Foi uma coisa muito natural, porque a gente ficava com medo de, tipo... Natural, tá você acha? Eu acho que pode ter uma coisa de jogo... Foi conveniente, né, foi gente? conveniente. Ela foi chamada várias vezes e não foi. De Sim. repente, ela se liga que as pessoas estão voltando e se aproxima. Sim, mas ainda assim, isso, acho que pro público do sofá, é o que eu quero dizer. Pro público do sofá, não transmite uma coisa de interesse, sabe? O modo como ela construiu, sabe? Público do sofá que você diz é quem não acompanha o programa na íntegra, que só acompanha quem vê tá a na edição, né? É, só vê as coisas pela televisão. E se você for olhar, na visão do jogo da Isabelle, para esse público que não acompanha o todo, é interessante, porque ela esperou realmente até onde ela não conseguia mais, Sim. pra ver qual grupo era melhor pra ela entrar. Aham. Então isso também é jogo, né? Sim. A gente comenta, claro, que ela tá indo pra um lado conveniente, Aham. mas ela também esperou o máximo possível pra poder fazer essa ida. Sim. Uma pessoa que se desconectou do grupo Gnomo, por exemplo, e teve essa possibilidade de olhar uma outra rota e não olhou, retornou pro Gnomo, foi o Bin. Foi, Né? Então você sim. percebe assim, o Bin também estava nesse lugar de talvez ele poderia ter feito uma ponte pra ir pro grupo Fada ou se aproximar do Davi. Sim. E o Bin não, ele volta pro grupo Gnomo quando a Fernanda e ele conversam e eles têm uma desculpa ali um com o outro. Volta né? pro grupo Gnomo dizendo que tá jogando sozinho, Exatamente. né? Mas tá lá dentro. Bin, inclusive, que tem feito bastante VT. A gente tem comentado quanto que ele tá conversando sozinho, Sim. falando sozinho, o que não é errado, porque a gente costuma sempre falar aqui que é um jogo de palavras, né? A gente precisa escutar o que tá na cabeça deles, mas o Bin agora pegou o dragão ali da academia pra conversar com o dragão, gente. Tá conversando com o dragão, fala sobre a família dele, a avó dele. E assim, ó, você olha pro rosto dele aqui, ó, e ele conversa assim, ele sorri pro dragão. E eu tá vou te fazendo falar, todo um VT ali com o dragão. O dragão tá respondendo às vezes, tá? Porque esse dragão, ele balança a cabeça assim, não. E faz o barulho. Assim, barulho. E aí o dragão. Como que é o barulho? E aí o dragão, de vez em quando, faz os barulhos dele lá. E aí eu acho que o Bin pensa assim, eu vou continuar conversando. Porque se estão balançando o dragão lá, de alguma forma o negócio pode estar funcionando, né? Fernanda, falando em academia, Fernanda e a Pitel hoje, na parte da tarde, estavam conversando na academia sobre jogo. E aí elas estavam falando sobre o Davi e sobre o Grupo Fada. Qual é a visão do Grupo Fada em relação ao Davi? Sobre a ótica delas no jogo. E aí a Fernanda diz o seguinte, ela fala assim, eu acho que eles usam o Davi de casca de bala sim. Acho que é muito conveniente pra eles ter uma pessoa que arruma um monte de confusão. Porque se der merda, dá merda pra eles. Eu acho que eles veem potencial de ganho ali, nele e na Bia. E aí a Pitel, ela fala que ela meio que discorda. Ela fala assim, você fez um monte de merda antes e não saiu, e agora que tá mais tranquilo vai cair por quê? Aí a Fernanda até comenta, né? Porque não tinha caído com você. A Fernanda que sempre traz esse lugar de que a Pitel é uma pessoa forte no jogo. Sim. De que se a Pitel for num paredão com o Davi, com a Beatriz, a Pitel vai tirar eles. Sim. O que é muito perigoso, porque ela fica falando isso o tempo todo, chega um momento que até a Pitel fala aí com ela. A Pitel fala assim, eu quero ir pro próximo paredão. Então é isso, de verdade, no próximo paredão, quem for o líder, eu vou mexer com o líder, eu vou pedir, me coloque pra acabar com essa graça. Aí a Fernanda fala assim, sai Davi, por favor, vamos mostrar que você não é o querido do Brasil agora, Davi, sai. Então você percebe que quem não gosta da Fernanda, eu acho que a maneira maior vai ser de tirar a Pitel.
Porque eu acho que a Fernanda vai ficar mais chocada se a Pitel sair do que ela mesma. É verdade. Porque ela acredita muito no Ela potencial da acredita. Pitel no jogo. Sim. Por a Pitel ter uma leitura de jogo e ter assistido outros BBBs interessante, apesar de não colocar nada em prática, na teoria, a Aham. Fernanda acredita muito nesse potencial. Sim. Principalmente por a Pitel também ser uma pessoa que se desloca mais facilmente Aham. nas conversas, né? Mas a gente sabe que não existe essa força. Não existe. Então, se a Pitel for para um paredão, dependendo da configuração desse paredão, existe grandes possibilidades da Pitel sair. Não existe essa força e não existe essa fórmula, né? É. Não tem como você saber, É. gente. Não adianta. Exatamente. E aí que corre o risco. O Thiago Live tava falando isso lá atrás. E eu continuo a história dele falando hoje aqui. Fala. Não se coloque no paredão. É. Esperta é a Lady, que tá 12 semanas sem receber um voto. Gente, nenhum Um voto. É. Só a gente aqui fora que vota na Lady. Sim. Lá dentro ninguém vota. Vai bater no paredão, no primeiro paredão que for, vai sair? Vai, mas Provavelmente. pelo menos tá aí, ganhou numa geladeira, É. ganhou num fogão Electrolux. Ganhou uns 5 mil reais outro Sim, dia lá. é, Vai vai acumulando levando os assim, prêmios, é verdade. A conversa se estende pro quarto gnomo ali entre Pitel e Fernanda. E a Fernanda fala o seguinte, ela fala assim: eu não vim com cabeça pra rebolar pra câmera. Você acha que eu não sei raspar a bunda no chão? Eu não ganho futuro com isso. Eu não consigo achar isso legal, por isso não faço. E aí a Fernanda tem várias falas, daquelas que a gente fala que são sempre polêmicas, que a internet comenta muito. Que e ela sabe continua fazer falando. maravilhosamente. Ela fala assim, eu tô muito tranquila. Eu, por exemplo, não vou mais rebater em diretinha, besteirinha. Eu sei que quem faz isso vai fazer isso e vai continuar fazendo. É gente mal educada. Eu não quero ser mencionada. Eu não quero chegar lá no top 4, top 10 e sou o favorito do Brasil com falta de educação, com esculacho fora de hora, com destempero, com inconveniência, com barracos em excesso. Eu não preciso disso. Eu não faço isso em nenhum palavrão com C, do dia da minha vida. Pra que eu vou fazer isso aqui? Pra ganhar? Por que é pra ganhar? Porque pra ganhar é essa regra? Então dá o prêmio pro barraqueira, pro maluco, favelado, pra quem vocês quiserem. Não é a primeira vez, parece até que é repetido isso daí, né? Porque não é a Repetido. primeira vez que Fernanda fala isso, cara. E ao mesmo tempo totalmente contraditório com o que Sim, ela fala. Porque é. ela fala que não vai ter falta de educação, não vai fazer esculacho nem nada. Fernanda que fica aí deitada falando mal de Deus e o De mundo. todo mundo. De uma maneira completamente, como diz ela, destemperada e polêmica. Olha sempre. só, Boninho, se você for acabar... Tava todo mundo com a teoria de que o Boninho fosse acabar com o quarto magia primeiro, né? Aham. Acaba com o gnomo. Some com essa cama dessa mulher. Mas diz o pessoal... Some! O pessoal tava falando, ela inclusive falou assim, quem vai fazer publi, quem vai decidir é o próprio patrocinador, e o pessoal colocando hashtag Fernanda fazer publi do colchão ortobon, que vai ser a publi que ela vai fazer quando ela sair de lá, porque ela fica muito deitada ali. Vai mesmo, E cara. aí teve agora, mais um pouquinho antes da gente gravar, conversa entre Beatriz e a Isabela, e Beatriz falando sobre o Sincerão. Ela falou assim, se eu fazer de qualquer jeito, quando eu for pro paredão, o público vai lembrar como me posicionei nesse Sincerão. É tudo um conjunto, mas assim, eu vou falar com o meu coração. Ao mesmo tempo, a gente tem a Yasmin falando ali com o Lucas que ela tá animada pra esse Sincerão, que ela vai entregar. Voz do dá Além não tá animado, né? licença, Bota dá aí, licença. gente, vocês estão animados. Hashtag tô animado. Depois Pô. vocês vêm aqui e a gente vai falar tudinho, tá? Vocês vão ver. Vamos continuar acompanhando. Vai ter Sincerão hoje à noite e a gente volta o quê? A qualquer momento. Um beijo.